Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. O Confiança acaba de provar que sabe construir um projeto vencedor, mas não no futebol profissional. Enquanto o time profissional ocupa uma situação desesperadora na Série C, troca treinador, sofre a montar o elenco, entra na reta final da competição muito ameaçado de rebaixamento, as categorias de base conseguem um reconhecimento inédito no futebol sergipano. O Confiança se tornou o primeiro clube do estado com o certificado CBF de clube formador. E talvez essa conquista revele muito mais do que um avanço nas divisões inferiores. Porque quando a gente compara o que foi feito na base com as decisões tomadas no profissional, aparece uma diferença fundamental. De um lado, na categoria de base, profissionais especializados, experientes, colocados em funções específicas. Do outro lado, acúmulo de responsabilidades em apenas uma figura, Diogo Lemos, CEO e diretor de futebol do clube, e escolhas questionáveis para o comando técnico desde a saída de Luizinho Vieira. Será que a base está mostrando exatamente o que falta ao time profissional? É isso que vamos discutir nesse vídeo. Meu nome é Mike Gabriel e vem comigo para a gente fazer essa discussão sobre categoria de base versus time profissional e tirar um pouquinho de um choque que está havendo dentro da torcida. Com a divulgação de forma um pouco, talvez, inocente, eu não sei se é a palavra correta, mas enfim, às vésperas de um clássico, às vésperas de um jogo decisivo, onde estava todo mundo ansioso, receoso, o Diogo Lemos para tudo para gravar um vídeo sobre o certificado do clube formador. Talvez aquilo ali deu a impressão na torcida que eles não estão preocupados com o clássico, não estão preocupados com a Série C, eles estão preocupados com isso. Formar jogador para vender e tirar o lucro da SAF. Só que essa é uma visão, de certa forma, subjetiva. Porque se o Confiança tivesse bem na Série C e a gente tivesse hoje brigando pelo acesso, ou com possibilidade de brigar pelo acesso, também existiria lucro. Então não consigo fazer uma análise subjetiva de os caras não estão ligando para o profissional, só estão ligando para a categoria de base. Eu acho que não é isso. Para mim, eles fizeram boas escolhas na categoria de base e fizeram más escolhas no futebol profissional. E se for para elocubrar coisas subjetivas, eu prefiro pensar que o fato de Rodolfo Landim ter sido presidente do Flamengo na época onde o time carioca foi reconstruído e virou multicampeão, já era um dos maiores clubes do Brasil e se tornou um dos maiores clubes do mundo, fez com que eles achassem que gerir o Confiança, disputar a Série C, disputar o Campeonato Sergipano fosse algo fácil. Que um cara, secretário do presidente do Flamengo, conseguiria fazer essa gestão de uma forma muito tranquila. Não foi isso que aconteceu e a gente tá nessa situação aí desesperadora, praticamente ser rebaixados à Série D do Campeonato Brasileiro. Eu prefiro pensar muito mais nessa visão, de certa forma, tacanha, fechada, que não buscou ajuda de ninguém, teve erros graves na contratação de técnico e na formação do elenco e no timing na hora de formar de refazer o elenco. Ou seja, eu prefiro pensar em uma incompetência na gestão do futebol profissional do que propriamente uma má fé. Porque se tivesse má fé, talvez a categoria de base passasse por isso também. Enfim. Trouxe esse vídeo aqui para a gente falar do certificado de clube formador, sua importância, o que significa, mas eu precisava fazer esse preâmbulo para a gente entender, ou pelo menos eu passar a minha visão do que eu acho deste conflito que não existe. Para mim, são duas decisões tomadas, uma muito acertada e uma muito errada. E que a muito errada teve vários e vários momentos de corrigir e não quiseram fazê-lo. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações, que é para não perder nada. Considere se tornar membro, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a se manter de pé. E YouTube Shopping, Dia dos Pais está chegando, seu pai azulino merece uma camisa do Confiança. E se ele está muito contrariado com Confiança, você dá outra coisa. Mas se você entrar pelo meu link, você vai me ajudar.
Então, Dia dos Pais chegando, meu aniversário tá chegando também, quer me dar um presente? Então, vai pelo meu link que eu ganho presente em dobro. Ganho comissão e ganho presente também. Vamos lá. Vamos agora falar sobre o clube formador. Vamos entender aqui o que é o clube formador. Bem, Confiança, como já foi falado, é sabido, recebeu da CBF o certificado de clube formador e representa o primeiro clube no estado a ter essa certificação. Essa certificação atesta que o clube apresentou práticas técnicas e esportivas compatíveis com as exigências legais para a formação de atletas. O reconhecimento coloca o trabalho das categorias de base do Confiança em um novo patamar institucional. O documento ele é válido até 31 de janeiro de 2027, período que o clube deverá continuar cumprindo as condições exigidas, ou seja, estamos em julho de 2026 e teremos aí cerca de 6 meses para manter esse bom trabalho e ir renovando esse certificado. É mais ou menos como certificados profissionais que você precisa estar renovando de tempos em tempos, não basta tirar uma vez, abandonar todas as práticas e aí precisa refazer, não. E vai ficar com esse selo a vida toda, não. Recebemos o certificado, agora é trabalhar para a manutenção dele. O Sub-17 acabou agora, virá o Sub-20, o Sub-15 eu não sei se o fato de ter ganho o Campeonato Sergipano vai representar alguma competição nacional, mas se for bem no Sub-20, vai ter vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior e o trabalho precisa seguir sendo executado e está sendo bem executado até o momento. O que foi que o Confiança precisou apresentar para se tornar um clube formador? Bem, o certificado ele não analisa somente o desempenho dos jovens dentro de campo. O clube precisou oferecer estrutura adequada, profissionais qualificados, acompanhamento médico, psicológico e odontológico. A formação também exige matrícula nas escolas e acompanhamento do desempenho acadêmico dos atletas, alojamento, segurança, documentação, rotina de treinamento e proteção aos menores que fazem parte também dessas exigências. A própria CBF define que o certificado reconhece as qualidades técnicas e esportivas das práticas utilizadas na formação do atleta mediante o cumprimento acumulado dos requisitos. Ou seja, tudo aquilo que está faltando para o profissional, profissionais qualificados, acompanhamento de perto, etc, etc., e tem na base, e por isso o clube recebe o certificado de formador. Além da questão atlética, né, de formar atletas em campo, tem toda essa questão médica, odontológica, escolar, acompanhamento do desempenho acadêmico desses jovens. Tudo isso é fundamental, porque se não saírem jogadores profissionais, sairão cidadãos, sairão homens que poderão contribuir para a sociedade de outra forma que não o futebol profissional. Bem, além dessas questões além dessa questão que passa até um pouquinho pela vaidade, agora o Confiança tem instrumentos jurídicos mais fortes para proteger o investimento feito nesses atletas. Entre os benefícios está a preferência de assinatura para o primeiro contrato profissional do clube. Também pode haver uma indenização quando o jogador deixa a instituição durante o período de formação. O clube pode se beneficiar com os mecanismos de solidariedade quando um atleta faz transferências nacionais e internacionais, ou seja, o direito do Confiança passa a ser resguardado. Eu não sei se vocês se lembram de Gilberto que brilhou no Bahia, brilhou no Juventude, jogou acho que no Vasco da Gama, jogou nos Estados Unidos, jogou na Turquia. Gilberto, ele não foi completamente formado na categoria de base do Confiança, mas ele veio jovem para a categoria de base do Confiança, vindo do interior de Alagoas, passou um tempo aqui, mas a falta de documentação fez com que quem levasse todo esse dinheiro dessas transferências, compras e vendas de Gilberto fosse o Santa Cruz, onde ele foi lá já com quase 20 anos e a gente ficou sem nada, ainda que o próprio Gilberto reconheça que começou aqui no Confiança. Com o certificado de clube formador, isso tende a não acontecer mais. Por isso é importante tê-lo agora e trabalhar para melhorar cada vez mais e renovar esse certificado. Eu não sei se isso atrairia outros Gilbertos
para vir para a base do Confiança no futuro. Óbvio que o certificado não é uma garantia de sucesso, é um avanço institucional, representa muito mais estrutura de treinamento, estrutura de profissionais, o acompanhamento acadêmico, o acompanhamento de saúde, mas por si só não vai formar novos atletas. O Confiança ainda precisa captar talentos, oferecer um calendário competitivo e criar uma transição real entre a base e o profissional, até mesmo em pensamento de longo prazo de como trabalhar essas duas coisas. O jovem, ele não vai ser promovido à categoria ao profissional simplesmente para cumprir um discurso ou para cumprir uma cota. Ele tem que ter treinamento, sequência, proteção, um plano de desenvolvimento. Não adianta, por exemplo, numa situação bizarra como a que estamos vivendo hoje, caso a gente tivesse um sub-20 bem no Campeonato Sergipano e tal, não adianta jogar um moleque desse nessa fogueira, mas para o ano que vem, em jogos menos relevantes do Campeonato Sergipano, por que não um atleta desse não ser aproveitado? E em sendo aproveitado, abre mais os holofotes para o clube, para a categoria de base, pode fortalecer o elenco a um custo muito menor do que normalmente se faz contratando alguém de fora. Ou seja, não é garantia de sucesso, por isso que tem que trabalhar muito bem. E tem que trabalhar para manter o certificado. Esse talvez seja o trabalho primordial para que essa renovação seja praticamente automática e daqui a um ano e meio, 2, começar a fazer essa transição para o profissional também de uma forma mais segura possível. Por fim, o que essa conquista tem revelado sobre o Confiança? Revela que a SAF não é só o fracasso absurdo que está rolando no plano do profissional. Existe uma movimentação institucional que está dando certo. A certificação não interfere necessariamente na campanha da Série C, eu falei, acho que não há essa dicotomia, mas ela aponta um caminho. Ela aponta o caminho de que dá para trabalhar com seriedade, basta encaixar as peças certas nos locais certos. Não estamos fazendo isso no profissional. Que o ano que vem, que a próxima temporada, que já deve começar seu planejamento de agora, olhe para tudo de acertos que foram feitos na categoria de base e replique para o profissional. É isso, essa é a minha visão, essa é a notícia e um pouco do aprofundamento sobre a história do certificado formador e o que ele pode respingar ou inspirar no futebol profissional. Deixe sua opinião aí para a gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários e é isso. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.